senhoras e senhores, a mais um vídeo dos Três Elementos aqui na Caverna do Caruso. Eu sou Fernando Caruso. Rafael Studart. Ulisses Matos. Chegou o momento. O vídeo de hoje é Lula versus Bolsonaro. Achei que a gente ia falar daquela da Liz Truss na Inglaterra. Não, a gente tem assuntos mais urgentes, Ulisses. Desculpa. Depois, se quiser, a gente faz um outro vídeo. Bem, tá. Eleição está chegando, eleição é domingo, e a gente decidiu fazer esse vídeo aqui. Volta e meia a gente faz vídeos que fogem da temática nerd. O intuito desse vídeo aqui é ajudar quem ainda está indeciso, quem ainda está na dúvida. Fala, Studart. E eu não acho que está fugindo da temática nerd, porque eu vi um meme do Ultimato e eu gostei muito. E eu acho que a gente está vivendo o nosso ultimato agora. Esse é o ultimato. Não é nem... Exatamente. Então, chegou a hora da gente unir as forças. Vamos lá. Avengers Assemble. Então, a ideia é conversar com essa galera que está na dúvida. Eu sei que muitos dos que nos seguem não estão nesse perfil, mas se você conhece pessoas nesse perfil, manda esse vídeo para eles. Eu espero que isso ajude a esclarecer algumas coisas. Então, eu vou bater em alguns pontos aqui que pelo que eu ouço, né, que são recorrentes nessa discussão. Talvez seja um vídeo meio longo, mas vamos tentar falar da maneira mais clara e direta com as informações que a gente tem. Lembrando sempre, fazendo o convite a todo mundo que está assistindo esse vídeo de pesquisar as informações que a gente está colocando aqui, né, e saber discernir as fontes de informação de onde você está se alimentando, porque já está mais do que na hora. A gente já aprendeu, por exemplo, quando algum amigo pede dinheiro pelo WhatsApp, a gente aprendeu a desconfiar, aprendeu que isso talvez seja golpe. Já está na hora da gente reconhecer os golpes também nos veículos de notícia, sem marca d'água, uns veículos de notícia meio esquisitos. Que rimem com pão, esses veículos de notícia. Não, e a gente com desconfia também. Que não se reproduzem em nenhum outro lugar. Né? E quando desconfia, eu acho que a gente agora tem que desconfiar também quando estão dando dinheiro pro povo, de uma forma muito louca. Tem isso também. Bem, então vamos lá, vamos começar. Eu queria bater numa primeira tecla aí que é um primeiro ponto de debate muito raso que eu ouço direto, tipo, quando fala de votar no Lula, as pessoas falam, mas vai votar no presidiário. Né? Bem, a primeira coisa que eu quero já colocar aí o Bolsonaro também é presidiário. Né? O Bolsonaro foi preso, né? E isso é só você pesquisar. E isso bate também numa outra coisa que eu queria lembrar, de falar, antes de a gente começar nos pontos, é que, para quem está nessa dúvida, quem está indeciso, né, buscar as semelhanças não ajudam a gente a tomar uma decisão. O que é importante são analisar as diferenças. O que é importante é analisar as diferenças. Então, por exemplo, os dois foram presos. Por que cada um foi preso? O Lula, a gente sabe que estava envolvido num processo que foi anulado por conta de um juiz corrupto que estava malcomunado com a acusação para tentar arranjar provas contra ele e tal. Não conseguiu, tanto que a única motivação foi lá o triplex, que ficou dúbio se era ou se não era, e tanto que o caso foi anulado porque o juiz era parcial, era corrupto e não pode mais trabalhar com isso. E agora está fazendo campanha para o Bolsonaro, o cara que saiu do governo do Bolsonaro está agora defendendo o Bolsonaro, enfim. Então, é fácil prender alguém quando você não tem um processo viciado desse, e sem provas, né? Absurdo. Não, assim, isso ainda levanta outras questões, né? Porque se ele tem esses trilhões todos e tal, como é que o cara, que era o juiz parcial, não achou? Mas não vamos entrar nesse caso, eu quero entrar no caso lá do motivo pelo qual o Bolsonaro foi preso, que é atentado terrorista. Então, sei lá, eu acho que isso pode já nortear um pouquinho da sua... Não, e não é só isso, né? Era atentado terrorista contra a instituição que ele diz defender tanto, que é o Exército. Ou seja, é um traíra. É um traíra. Pois é. Bem, ele foi escorraçado das Forças Armadas. Ele nem era capitão, não. Ele tinha uma patente mais baixa, saiu com essa patentezinha aí também, que é um... Se eu não me engano, é isso.
Um capitãozinho, um capitãozinho. E aí foi procurar... Uma pena, né, que o nosso capitão aqui do lado de cá do Ultimato Brasil, infelizmente, seja esse o exemplo, né? Ele foi procurar a vida política justamente porque saiu lá do Exército, a maneira que conseguiu sobreviver, e mamando no governo durante 30 anos. Desde sempre. Não, e por desde sempre. Na alta cúpula do Exército, não trela pra ele, não. É que agora que a gente falou, tipo, ok, vamos aceitar esse cara aqui. Ele tá falando... Ele é o Exército, vamos lá. Mas, ele tem leite do Estado escorrendo no lábio aqui na leite boquinha. Condensado. Leite condensado, Exatamente, já condensou. Seguindo, queria falar sobre um dos temores que muita gente fala e tal, que é a Venezuela. O Brasil virar a Venezuela e o comunismo e tal. Esse é meio que um gatilho para muita gente. E eu já queria levar a atenção para uma coisa assim. A gente está vivendo uma situação com esse governo, onde a gente tem 30 milhões de pessoas passando fome, onde 33. 33, obrigado. Onde a gente tem pele e osso sendo vendido no supermercado, pessoas atacando caminhão de lixo em busca de resto de comida. E aí, rapaz, eu pergunto para você que está com esse medo tal da Venezuela, o que você acha que acontece numa nação aonde as pessoas estão passando por essa dificuldade, se elas continuarem passando por dificuldade há muito tempo? Esse é o medo que você tem que ter. Quando as classes mais baixas têm alguma dignidade, acesso a alguma condição e tal... É triste dizer isso, mas a coisa fica mais controlada, né? Agora, a gente fica muito mais à beira de uma revolução quando as pessoas estão vivendo o desespero constantemente. A gente agora teve a notícia aí de que não vai ter reajuste no salário mínimo, que o salário mínimo vai ser congelado e tal. Então, a inflação, Exatamente. E quando a pessoa não tem nada a perder, tá valendo tudo. Então, dane-se. Então, cai esse medo é muito mais preocupante nesse governo que é bem opressor com essas camadas mais baixas do que um governo que tem um olhar, né, para os mais desfavorecidos. Sabe um negócio que é... Fala. Desculpa, eu vou pegar só um gancho aqui. É muito doido, cara. Eu sei que é um parênteses, mas o velho da Van, se não me engano, ele tinha 7, 8 lojas quando começou o governo do PT. No final do governo do PT, ele pulou para umas 70 e poucas, sei lá, foi uma parada dessa. Ele enriqueceu de uma maneira louca. E o governo do Bolsonaro fez o cara enriquecer ainda mais. Agora, pergunta em quais governos que os funcionários da Havan perderam mais direitos. Foi no do Bolsonaro. É muito louco. E o do Temer também, né? Os empresários os patrões estão com eles. Porque é um governo que é contra o trabalhador, então os patrões estão com esse governo. E aí, dentro desse quesito ainda, eu achava interessante a gente falar desse fantasma comunista, né? Que eles gostam de botar. Porque é um tipo de regime que ele escolhe sempre um inimigo, esse inimigo é interno. E aí, em outros países também que aconteceram esses movimentos, eles é aquela minoria tal, não sei quem, tal. E agora, aqui da vez, são os comunistas. Né? Então, qualquer pessoa que tem do Bolsonaro... É o regime um regime fascista. Ele sempre precisa escolher algum... Eles escolhem um alvo. E aqui, o alvo da vez é um espantalho, né? É um espantalho. E sendo assim, qualquer coisa de pensamento esquerdista, que na verdade é progressista, ele já é jogado para é comunista. Sendo que a gente precisa esclarecer que não existe o comunismo no lugar do mundo, é uma ideologia e tal. Existe o socialismo, inclusive nos Estados Unidos, né? Então, assim, o PT já esteve no poder com toda a força. E não botou nada de comunismo, de socialismo, nada. Imagina como que ia conseguir colocar agora, pelo amor de Deus. E agora, reforçando o agora... O Brasil rachado. Como você bem colocou, o PT agora tem como vice o Alckmin, que não tem como ser menos comunista, tem o apoio declarado do Fernando Henrique Cardoso, tem o apoio da Simone Tebet. Essas pessoas não são comunistas. Cara, tem a The Economist, que é uma revista
liberal pra cacete, totalmente anticomunista, inglesa, que já tem mais de 150 anos. Ela chegou e falou: não existe outra opção que não o Lula. Se vocês quiserem continuar com a democracia no país, tem que votar no Lula. Claro não, que eu tô e parafraseando, economicamente também tem Economicamente. Esse é o outro ponto, já alinhando aí o comunismo com economia, que essa é uma coisa também que todo mundo fica botando esse pavor, porque economia... Essa para mim, na verdade, é até a mais fácil, né? Porque, assim, a maioria das pessoas que está aí vendo esse vídeo são pessoas que viveram as duas épocas e, cara, como é que estava a tua vida antes, como é que está a tua vida agora? É né? isso. Com certeza, porra, a vida antes, com o dólar mais baixo, a gasolina mais acessível, o preço do gás, tudo isso gerava uma qualidade de vida mais confortável e menos desesperada. Né? E aí, a gente vai para os dados direto e tal, né? Porque eu estou falando uma questão subjetiva, como era. A minha vida, pelo menos, era melhor antes do que. A minha também, porra. Minha também. Esses jogos de tabuleiro aqui era muito mais barato. E é verdade mesmo. Não, e aí a gente vai na questão bem factual, que é no governo Lula, o Brasil, como já foi falado, erradicou a fome e chegou na posição de 7ª ou 6ª maior economia do mundo. Né? Estava sempre no G8 e no G20 ali. Ele sempre era convidado a participar, o Lula ia lá e tal. Porra, era uma maravilha. E enquanto no governo Bolsonaro, a gente saiu da lista dos 10 mais, né? Voltou para o mapa da fome, galera. Voltou para o mapa da fome. Isso é surreal. É uma vergonha. A gente fica de fora de boa parte dessas reuniões e tal, né? E é muito dito sobre a questão da economia. No caso do governo Bolsonaro, é dito como se fosse culpa da pandemia exclusivamente. Como se a pandemia não fosse PAN, né? Não tivesse atingindo o mundo todo. O mundo todo. E a gente também sabe, por dados, que o Brasil se fudeu mais na pandemia do que outros países. E já estava ruim antes da pandemia. Também tem esse dado muito importante, que já estava ruim antes. E a gente teve proporcionalmente mais mortes na pandemia do que os outros países, né? A gente é responsável... Mortes a mais também. Exatamente. E aí isso vai... Inclusive, sabe que curioso? Sabe quem é que mais apoia... Quem é um grande apoiador agora, que declarou voto? Vocês falaram de várias pessoas que estão apoiando o Lula, né? Sabe quem é que está apoiando o Lula? O Temer, o presidente com a maior rejeição da história. É o cara que está ali não declarou, dando força. Né? Ele declarou. Então vou até pesquisar agora de novo, mas eu tinha visto. Foda-se o Temer muito. O Temer tinha que estar. Bem, mas. É o Temer falando. Né? Que 2 anos e fazer. Mas voltando à questão da desculpa que o lado de lá dá para a economia estar ruim, que é a pandemia, aí a gente tem que analisar também o péssimo desempenho administrativo desse governo durante uma pandemia, que eu acho que é algo que, assim, qualquer governista um pouquinho mais capaz enxergaria nisso aí uma bela de uma oportunidade de mostrar serviço, né? De administrar o SUS e de fazer a vacina chegar rápido em todo mundo. O Dória, bem observado, o Dória, que é de direita, viu nisso uma oportunidade para crescer em cima e conseguiu alcançar alguma popularidade com a compra da vacina, que ele comprou a revelia do governo. A revelia. Que o governo não queria, e foi o movimento do Dória que fez com que o governo corresse atrás, para não ficar atrás dessa o São Paulo vai ter vacina e o resto do Brasil não, aí eles correram atrás por uma concorrência. Diga. E vou te falar, está acontecendo tudo de novo. Só que agora, a droga qual é? A gente meio que já está de boa com a pandemia, como se não tivesse acontecido uma pandemia. Mas o que está acontecendo de novo? Todo mundo se vacinou para a primeira versão da Covid. A gente já está no 2.0, que é a Omicron. Eles já lançaram a vacina bivalente, ela já está sendo aplicada, em alguns, já está tendo pedido, mas o Brasil não sequer entrou com um pedido para mandar vir. É vacinação para as crianças também, galera.
Não está rolando. Pois é, essa péssima administração continua sendo um problema para a gente. A gente tem, no histórico do governo do PT, um recorde de 80 milhões de pessoas vacinadas num tempo recorde de, sei lá, de 3 meses. Enquanto aqui a gente teve 700 mil mortos, a gente teve atraso na compra da vacina para discutir propina, no momento em que estava todo mundo desesperado e tal. Ou seja, o que eles colocam como uma desculpa para a economia estar ruim e tal, também é culpa do governo. A gente teve trocas constantes de ministro da Saúde durante a crise, né? Tipo, uns ministros incompetentes, o cara que era para ser o cara de logística, mandando, ao invés de mandar oxigênio para Manaus, mandando para o Amapá, porque não sabe a diferença entre Amazonas e Amapá. É surreal. Uma confusão administrativa completa, assim, é um péssimo exemplo de governabilidade. A gente tem aquela tentativa ridícula de vender cloroquina, que hoje já... O Exército produzindo cloroquina com dinheiro do Estado. Pô. E não se enganem quando ele fica falando, mas em 2020 não tinha vacina nenhuma sendo aplicada. Cara, não estava sendo aplicada mesmo. Você compra antes. Ele não tinha sequer pedido para comprar. Você tinha que comprar. Porque eu sou vacinado em 2021, claro, mas você tinha que comprar. Pior do que Pior do que sequer ter pedido para comprar, em 2020, quando ele está dizendo que não tinha vacina para aplicar, os e-mails da Pfizer estavam lá, sendo ignorados. Né? Tipo, não, sabe o que me dá? Porque 50 e-mails da Pfizer, fala. Os argumentos do Bolsonaro são os piores que tem, mas ainda assim eles têm uma permeabilidade numa galera grande. Porque ele está falando o seguinte, né, trocando em miúdos, ele está dizendo assim, não tinha ninguém chupando picolé. Claro, seu idiota. Desculpa, me exaltei. Se você não compra o picolé, você não consegue chupar. Se você não compra a parada, você não consegue aplicar. Você primeiro compra, depois você aplica. Se você não responde e-mail, esse é um governo que não sabe responder e-mail. Não criou um login no Gmail para acessar. Não consegue receber um e-mail da Pfizer e falar, beleza, tá bom, a gente quer. Não, enfim. Não, outra coisa, só um instantinho. Ele falava assim, não, porque... falava que nós não nos responsabilizamos por efeitos colaterais, porque as condições não eram boas, não eram seguras. E, no final das contas, quando ele comprou, eram as mesmas condições. Ele atrasou à toa. E todos os países do mundo estavam comprando naquelas condições. Porque essas são as condições normais de uma vacina. E outra, se a preocupação são as condições e a segurança e tal, por que você não responde o e-mail da Pfizer perguntando sobre isso? Não houve resposta. Se não houve resposta, porque não havia interesse, porque estava uma bagunça administrativa, o Bolsonaro demitindo o ministro. Que ele queria. Não era só por isso. E não era só por isso, é porque ele queria imunidade de rebanho. Ele queria todo mundo se contaminando. Sabendo que haveriam. Acho que ele não calculava que seria 600 mil mortos, mas ele achava que não. Se morreu uma galera. E por que ele acha que é tudo bem morrer uma galera? Porque esse cara tem uma mentalidade militar, de perdas, casualidades numa guerra. Ele via isso como uma guerra. Não, se a gente perder uma galera, tudo bem, porque faz parte de uma guerra. Não foi só por isso, não. Ele não tem a humanidade. Não foi só a mentalidade de quem perde a guerra, né? É um péssimo estrategista militar nesse sentido. Fala, estuda. Não foi só por isso, não. É porque isso dava um alívio também nas contas públicas da Previdência. Porque na época achava-se que só ia matar velhinho. Então, isso chegou a ter esse papo. Era melhor, entendeu? Deixa morrer, entendeu? Deixa morrer. Porque... É como se fosse uma praga dos céus, né? Para ele. Não, agora a gente tem. A doença vai matar todos os velhos? Ótimo, né? A gente tem o triste registro do cara fazendo chacota de pessoas com falta de ar, de pessoas que pegaram Covid. Então, assim, de novo... Vai chorar até quando? Isso é muito absurdo. Eu acho que isso aponta a uma péssima liderança, uma péssima capacidade administrativa, uma péssima capacidade de saber lidar com... tocar para frente uma nação, entendeu? Ser líder. Agora, eu quero fazer um parêntese de novo. Eu gosto de fazer parêntese, adoro parêntese. Que é o seguinte... Se você ouve
uma pessoa que é presidente da República, cargo mais importante do país, chegar e falar assim, não fiz por causa disso, não fiz por causa daquilo. Se você for pegar, se você fizer uma análise de tudo que ele falou nos 4 anos, a maior parte do tempo é dando desculpas de por que ele não fez e por que ele não faz. É apresentando a própria incompetência. Exato. Se você vê qualquer pessoa no planeta Terra que foi contratada para fazer algo só dando desculpa, uma coisa é 1 mês de trabalho, 2 meses, aí pode ter acontecido alguma coisa, ter alguém contra você. Agora, você achar que realmente uma pessoa que está trabalhando com você, depois de 4 anos trabalhando, ela não conseguiu fazer porcaria nenhuma do trabalho dela e só deu desculpa, tem alguma coisa errada com essa pessoa. E digo mais, ele tem uma característica, e isso eu tiro o chapéu para a genialidade dessa burrice dele, que é, cara, ele governa na base do veto. Ele governa na base assim, deixo os outros... eu vou explicar, tipo o orçamento secreto, né? Uhum. Ele pode sempre botar a culpa nos outros. Ele se afasta da governabilidade, da governança, digamos assim, e deixa os outros fazerem, o Congresso fazer, o Senado fazer, deixa o pessoal fazer, e aí ele sente o que vai acontecer. Se for contrário ao núcleo duro dele, a galera que apoia muito ele, se isso gerar algum ruído, ele vai lá e veta, ele vai lá e fala, não, isso não pode. Se não, ele deixa passar, porque ele lava as mãos de qualquer decisão. Por isso que ele sempre tem um argumento de dizer que não foi, que não estava, que não era. Não, o que é modus operandi é dizer, não fui eu, é culpa dos outros, e quando é alguma coisa boa, ele rouba os créditos, como é o caso do Exato, Pix, é um péssimo aluno, é o pior aluno. Criou as obras todas que estavam com 90% avançadas. 88, ele concluiu lá os 12% restante e diz que foi ele que fez e tal. Enfim. A pessoa abriu todo o frasco, assim, amoleceu o frasco, ele vai lá e fala que foi eu que abri. Mas, enfim, tudo isso eu quero voltar para esse lugar que é, assim, de uma péssima habilidade administrativa quando a gente já viu, dando aí o exemplo que eu falei dos 80 milhões de pessoas vacinadas, a gente viu um governo que criou coisas, que fez coisas, né? Que criou o ProUni, que criou... Em vez de destruir. Criou faculdade, que criou e tal, mas estou falando da capacidade de administração mesmo. Esse aí que era um governo que dizia que ia trazer ministros técnicos e pessoas técnicas para os cargos, foram os piores técnicos de todos. São pessoas que são extremamente incompetentes, que a gente está vendo isso aí. E no caso da pandemia, que houve governos técnicos, eles foram todos defenestrados. O pessoal da economia... Fala o que é defenestrado, Ulisses. Durante a pandemia, os ministros da saúde... Os médicos. Eram técnicos, eram médicos. Mandetta é político, mas era médico. O Nelson Teich depois também era um médico. E só que o que eles mostravam de tecnicidade para eles, olha, é preciso fazer isso, ele, não, isso eu não quero fazer. Não, isso vai me ferrar economicamente? Não sei o quê. E aí botou um cara que não é técnico, que é o ministro Pazuello. Mas ele é técnico em logística. Que técnico de logística, né? Tipo, caiu um mito aí da competência do Exército, que o Exército se achava ministro de cara mais competência acima dos civis. Esse é o pensamento dele. Claramente, assim, o que conduz a escolha do ministro é a corrupção. É quem está de acordo. É que o Centrão entrou. Tanto é que o Centrão foi o... Tanto que o ministro do MEC lá, o ministro da Educação, tinha um esquema de corrupção com barras de ouro, o pastor Milton. Barras de ouro. O pastor do SBT. Isso eu acho curioso, que isso é um ponto que eu tinha colocado até meio de extra ali, que na campanha do Bolsonaro ele fala sobre o fato do Lula não ter apresentado os ministros dele. Agora, no entanto, é um teto de vidro muito frágil, porque os ministros do Bolsonaro, todos são corruptos. A gente tem um ministro do Meio Ambiente envolvido em exportação ilegal de madeira, a gente tem um ministro da Educação envolvido no caso de corrupção com barra de ouro. Bizarro. A gente tem o cara da saúde lá, o tal do Pazuello, estava envolvido lá no esquema da Covaxin, da propina para vacina. Não, ele estava ciente. Ciente. Ele não estava ganhando, mas ele, inclusive... Prevaricação.
Enfim, assim, Mas não falo nada. Eu tô sabendo, mas não falo nada. Uma Eu prefiro horda sair. de bandidos, né? Então você está, ao mesmo tempo, dizendo, eu não sou deles ainda, vamos ficar com os meus que são bandidos? Que lógica é essa? Mas é isso que é o doido. A lógica do Rio de Janeiro, que é uma lógica miliciana, ele conseguiu nacionalizar. É isso que ele está fazendo. Ele está conseguindo botar o governo dos piores dos piores. A gente está nivelando por baixo, é uma idiocracia total. E mas vamos lá. Só uma coisinha, o Studas falou de veto, e a gente falou de Centrão rapidamente. É bom lembrar que o RP9 ele foi criado, foi assinado... Fala o que é o RP9. Que é o orçamento secreto. Esse tipo de orçamento que você secreto. delega toda essa renda, vai para o fundão administrativo do executivo. Vamos chegar lá. Foi criado pelo ministro Eduardo Ramos. Dele. Vamos falar disso agora. Ele podia vetar, não vetou. Esse é um ponto bem importante na decisão das pessoas, que é a corrupção. Que é um tema cabeludo, que fica tipo, não, porque a corrupção do PT, isso aqui, bem, chegou a hora de separar as duas coisas, né? E começar a falar da corrupção do governo Bolsonaro e traçar esse paralelo com o que as pessoas dizem que é a corrupção do PT. Orçamento secreto. O Studas puxou esse tema, o Ulisses já começou a falar um pouquinho. Uma coisa muito importante para se falar sobre o orçamento secreto logo de início é que o orçamento secreto é um nome muito gentil que foi dado a um esquema de corrupção que é idêntico ao mensalão, só que muito maior. Muito maior. Tem não compara, não. Falando que o maior esquema de corrupção do planeta Terra. Faça comparação, Studas. Não, sabe, a comparação mais correta é o seguinte: se a gente for botar o mensalão, que eu acho que é até injusto, né? Porque é tipo você dizer que um granulado, você comer um granulado, tem o mesmo. Você vai se encher tanto quanto se você comer um bolo inteiro. A diferença é essa: o mensalão é o granulado. O orçamento secreto, que na verdade é o bolsolão, não é nem o bolsolão, é o bolsolaço, porque é um aumentativo que não se tem história ainda. Envolve... Já estou prendendo gente agora. Vamos ver ano que vem como é que vai ser. Vamos ver. Vamos ver, não, depende. Porque se o Bolsonaro... A gente sabe que o governo Bolsonaro ele não deixa a investigação acontecer. O governo a Lava Jato acabou no Bolsonaro. A Lava Jato morreu no Bolsonaro. E ele não deixa... ele troca chefe da polícia. Quando começam a investigar a família dele, ele exonera do cargo delegado. Ele não deixa a corrupção acontecer. Enquanto do PT, a gente sabe que a polícia teve liberdade para prender gente do próprio governo. Porque isso é uma coisa que eu acho bem curiosa, que as pessoas usam, tipo, olha só, nesse governo, fulano foi preso. Mas isso é uma boa coisa. É sinal de que a corrupção estava sendo investigada e estava dando resultado essa investigação. Tem gente sendo presa. E o PT não. Não é isso que você você quer. Ninguém, não estava trocando ministro, não estava trocando... Exatamente. O PT não interferiu. E aí, não é isso que você quer para acabar a corrupção. Você tem que prender os corruptos. Então, se você tem um governo que prende os corruptos... E não botar obstáculos. Né? E não botar obstáculos, exatamente. Então, assim, esse caso em que o Bolsonaro mudou o chefe, você pode pesquisar, né? Mudou lá o líder da PF, tanto para investigar... e da ABIN também. Tanto para investigar o caso da rachadinha, tanto para investigar qualquer coisa, os cheques da Michele de R$89 mil, enfim. E, voltando aqui, numericamente, ao bolsolaço, né, o tal do orçamento secreto, envolve o que? 72 bilhões, 90 bilhões, é um valor assim, absurdo, que tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação. Ou seja, não só um esquema sujo, corrupto, mas é um esquema sujo, corrupto, que fode com o país, que atrapalha, fode quem está na fila do hospital, fode quem não consegue, não tem professor na escola pública, enfim, fala, estuda. Não, e isso é de uma corrupção absurda e para comprar apoio para o Bolsonaro, para ele não sofrer impeachment,
Para ele E aí, como conseguir é que passar as funciona? emendas que ele quer. Porque tem gente que diz que não é corrupção, porque está previsto na lei, isso aqui, porque não é dinheiro Foi na aprovado. cueca, como aconteceu já com aquele cara cupincha lá do Bolsonaro, que foi pego com dinheiro sujo de cocô, porque estava enfiado na bunda. O dinheiro é um negócio que tem um orçamento lá, né? Ou seja, tem uma planilha. Agora a gente não sabe para onde é destinado, então ou seja, é o nosso dinheiro, é parte do nosso salário. É parte do nosso salário, que é o que a gente paga de imposto, a gente não sabe aonde isso está sendo alocado, e aí isso é alocado para uns deputados e para uma galera que comanda cidades pequenas, e aí usam laranjas e tal para embolsar esse dinheiro. Ou seja, chega na cidade pequena um orçamento para esquema de dentista. Isso está registrado, isso você vê lá. Esquema de dentista. A cidade tem sei lá quantos mil habitantes, e aí tem um orçamento para extrair o siso das pessoas, e aí se faz um cálculo de que a cidade tem que ter tirado 14 sisos de cada cidadão para aquele dinheiro... Inclusive crianças, para aquele dinheiro chegar lá. É o caso do tratoraço, que dá dinheiro para a pessoa comprar trator, e aí compra sei lá quantos tratores, mas é tudo mentira, porque na hora que hoje a gente vai para essa capilaridade da corrupção aí, cada um, o prefeitinho, o vereador de cada cidade, ele arranja um jeito de alocar aquele dinheiro, de botar um papelzinho dizendo, tipo, não, isso aqui é para... Nota fria. Uma nota fria qualquer, isso aqui é para pintar as creches numa cidade que não tem creche, e aí embolsa o dinheiro e diz que fez lá o resultado. Ou seja, eles conseguiram arranjar um jeito de profissionalizar a corrupção, de deixar a corrupção assim mais arrojada, e um mecanismo que vai continuar. Se tiver mais 4 anos de governo, né, a gente vai continuar. Vai piorar. Ele vai conseguir colocar. Está querendo colocar. Governo, sim. Isso é corrupção do governo, sim, porque o cara falou, não, mas isso aí foi o prefeito de não sei onde. Cara, é um esquema todo, faz uma coisa inteira. Não, é um esquema imenso. Tá e só uma. E outra, só para piorar a situação, essa situação não apenas continua nos próximos 4 anos, como piora, porque o plano ao colocar mais gente no STF, né, para ter mais apoiador do Bolsonaro, e aí ele poder fazer o que ele quiser. E aí a gente chega na tal na Venezuela. Na Venezuela, na Nicarágua, seja, todas as ditaduras risco fazem isso. surreal que a gente está correndo nesse sentido, quando o governo Lula não vai ter essa liberdade para bandidagem que o governo Bolsonaro está tendo. Tanto que o governo Lula está aliado com muita gente de oposição. Ou seja, Simone Tebet vai cobrar dele, Alckmin vai cobrar dele. Ele está amarrado nesse esquema, que é o que faz a democracia, que faz com que a gente consiga seguir nos trilhos. Né? Uhum. Já o governo Bolsonaro está soltinho, vai trocando chefe da polícia, vai botando mais gente... Vai se emparelhando todo, para daí poder fazer a bandidagem que quiser, né? Quando o governo Lula vai ser cobrado não só pelas pessoas que estão ali apoiando o governo, quanto pela população, porque vai estar todo mundo de olho, já que essa vai ser uma eleição bem... Bolsonaro não gosta de jogar, ele gosta de cheat code, game shark, ele gosta de trapaça. Para ele é aquele tipo de pessoa que não gosta de zerar na limpa. Ele precisa de uma trapaça para se sentir... Porra, o cara... Você quer entender se a pessoa é corrupta ou não? Vai ver se ela ficou muito mais rica depois que ela virou política ou não. Porque política não é para dar dinheiro. É para você cuidar do povo que te elegeu. Então, se você pega lá e vê a riqueza do Bolsonaro... Você vê o absurdo. Daí que vem o fato, os caras compraram mais de 100 imóveis, 51 em dinheiro, 51 imóveis em dinheiro. Isso aí, e aí a gente entende por que eles criaram a nota de R$200. Porque é menos peso. Você corta o peso pela metade na hora que você comprar as coisas com dinheiro vivo. Porque, assim, ninguém na população está usando a nota de R$200. Eu nunca nem vi a nota de R$200. Não, e sabe o que é doido? Se esse cara inventou o Pix, que não foi ele que inventou, por que ele não fez Pix, então? Ele não gosta da porra que ele mesmo inventou? Não faz nem sentido. Gente, e aí a gente vai ter um minuto cada um para dar uma mensagem no final.
Vai. Para quem está ainda nessa indecisão, isso é um negócio que realmente me confunde muito matematicamente falando. Que e eu já vi isso direto acontecer. Como a gente falou, o Lula tem lá o caso do triplex, né, que foi julgado de uma maneira parcial e tal. Ainda existe dúvida, a verdade é essa, se é dele ou não, porque assim foi um documento rasurado. Então, assim, tem esse caso. O Lula tem esse caso. Um imóvel. A família Bolsonaro tem um caso de 107, 51 comprado com dinheiro vivo. Dinheiro vivo, que eles vão dizer, não é dinheiro vivo, é moeda corrente. Isso não faz o menor sentido. Comprado com dinheiro vivo é para não ser rastreado, é lavagem de dinheiro, né? Ou seja, como esse dinheiro chegou em você? Como é que você pode dizer que é a mesma coisa um imóvel versus 51 imóveis? Se você fica indignado com um triplex, você tem que ficar em 107 vezes mais indignado. É o que eu falo. É o granulado mais do bolo. Me parece que que matemática foi essa? Que colégio foi esse que essas pessoas estudaram? Aonde a professora pergunta: Luizinho tem uma banana, Jairzinho tem 51 bananas. Qual a diferença entre os dois? E o aluno responde: eu não vejo diferença, professor. Eu não vejo diferença. Carozinho do meu coração, é o que eu estou falando. A diferença dos governos é essa. Você está falando de granulado contra um bolo inteiro. É sempre isso. O Bolsonaro é o bolo inteiro. É só ver o partido. O PT estava em 6º no ranking lá de corrupção. Todos os partidos que o Bolsonaro fez parte estavam na frente, tinham muito mais corrupção. O PL era o partido mais corrupto de todos. Sim. O PL foi o segundo maior. O PP também. O PP. Isso traz um ponto também, né, que a história que a gente falou aqui do mensalão, né? Porque o que acontece que é um sistema corrupto do nosso governo, da governabilidade complicada, que para você passar a lei, você precisa de maioria de votos e tal, e a galera é corrupta, e aí, para você negociar com eles, a pessoa suja as mãos, né? E quem era o líder no esquema do mensalão era o cara do PP, que é líder do governo Bolsonaro agora. Ou seja, o cara que é o símbolo da corrupção do PT, que todo mundo critica e tal, é quem está governando agora. Então, se você é contra aquela corrupção do PT, você tem que tirar esse cara agora do poder. Esse cara do líder do governo Bolsonaro aí, que tá comandando um esquema muito mais gordo e muito mais robusto do que qualquer outro esquema que a gente teve antes. Bem, eu acho que a gente bateu em muitos pontos aí. O Ulisses queria aquele minuto lá eu quero falar aqui para você que está indeciso ou que está pensando em branco e nulo. Assim, eu tenho certeza que você ouvindo todas, e você se informando e sabendo, você sabe tudo que o Bolsonaro fez, tudo que o desastre que foi esse governo e a falta de perspectiva que um novo governo Bolsonaro vai trazer para a gente. Você não quer votar nele, não quer votar no Lula porque o Lula é PT, porque é comunista e tal. Não é um governo do PT. Não será um governo do PT. Eu posso falar outra coisa. Eu não sou petista. Eu deixei de votar em governos petistas, anulei voto, porque a situação não era como a gente tem hoje. Não podemos anular, não podemos votar em branco. A gente sabe, se você tem implicância com o PT, com o Lula, com o Sapo Barbudo, não será um governo, vai ser um governo de coalizão, vai ser um governo, vai ser uma frente ampla, vai ser um governo de transição para sair desse buraco que a gente está. Então, assim, não pense, esquece que tem o PT, tem o Alckmin, vai ter a Tebet com algum ministério também. Não é um governo petista. Os economistas não devem ser nem do PT. Então, assim, esquece PT. É tirar o Bolsonaro do poder. É isso, só isso. Esquece PT. Tampa o olho, aperta 13, foca no Alckmin, foca onde você quiser e vota. Vamos tirar o Bolsonaro. É isso. Não dá para ser nulo, não dá para ser branco, gente. Boa. Estuda. É isso. Eu assino super embaixo de tudo que ou super assino embaixo de tudo que o Ulisses falou e acho que, no fim das contas, o voto que, cara, essa tecla já está mais que batida, mas é verdade, é para a gente continuar a ter um país. Vote para que a gente continue a ter um país, para que a gente tenha a possibilidade de escolher até mesmo alguém de direita no futuro. Entendeu? Sim. Não é sobre esquerda e direita, é sobre democracia
ou não democracia. Ou... não, e a gente está escolhendo alguém de direita agora. O Alckmin é de direita, Simone é de direita, né? E o Lula é centro-esquerda, não Lula é esquerdaça e tal. Então, assim, a diferença é, a gente teve muito tempo de governo PT e em nenhum momento eu fiquei com medo não foi só do PT, não, tá? Vamos lá. Collor, Fernando Henrique, Itamar Franco, Lula, eu em nenhum momento fiquei com medo da democracia acabar. E a Dilma também, óbvio, né? Eu nunca fiquei com medo da democracia acabar, mas eu estou genuinamente com medo de que a democracia acabe. Eu sei que tem uma galera do Bolsonaro que quer mesmo que a democracia acabe, que apoia uma volta da ditadura. A gente, nesse governo do Bolsonaro, se você for analisar todas as métricas e tal, você vai ver, a gente voltou mais ou menos ali para 1989. Se rolar mais 4 anos de Bolsonaro, a gente vai cruzar a barreira e vai voltar para 64 fácil. Mas não pense que vai estar lá declarado, está instituída uma ditadura. Não, vai ser uma ditadura com cara de democracia, mas vai ser uma ditadura. A gente não vai ter... A gente já perdeu vários direitos, a gente vai perder ainda mais. Então, por favor, vote para a gente continuar, poder escolher. Eu quero poder continuar escolhendo quem eu quero como governante. Bem, eu queria dizer que, assim, o que me move muito também é que eu nunca fui uma pessoa assim, exatamente ligada à política. Acho que estou tendo que ser por uma questão mais de necessidade. Né? Mas o que me assusta muito é esses tempos tenebrosos em que a gente está vivendo, aonde padre está sendo agredido em missa. Essas mentiras que as pessoas estão consumindo e espalhando no WhatsApp, né? Fala-se muito de que o Lula quer regular a imprensa. Cara, eu acho que assim, regular é acabar com essas mentiras aí. Você ter veículos que sejam de alguma maneira institucionalizados, a gente voltar a ter unidade. Porque me preocupa muito isso de as pessoas... Vacina virar uma questão de opinião, medicina virar uma questão de opinião. Isso tudo rui a nossa sociedade. É muito ruim a pessoa achar que pode entrar dando tiro numa festa de aniversário porque discorda do outro. Todas essas coisas, eu acho que elas não são política, mas elas não são política, elas não são discussão de orçamento e tal, elas são questões de convivência. E a gente está vivendo tempos muito sombrios com isso, de pessoas achando que podem agredir e sair livre por aí, cometer crime de racismo, bater nas pessoas na rua e tal. Então, assim, o voto, para mim, eu acho que, antes de mais nada, para a gente tentar, o que eu acho que vai ser muito difícil, tentar começar a curar esse esquema, tentar voltar a ser uma sociedade que dialoga, uma sociedade que consegue conversar com pessoas de opiniões diferentes, consegue ter um respeito que não bate em padre, sabe? Umas coisas bem, bem básicas e bem simples, e eu acho que é isso que faz com que a necessidade ao voto urja mais do que nunca. A necessidade de levantar, de sair, de votar e de escolher, nesse momento, de escolher o Lula contra o Bolsonaro, ainda mais tendo... Eu estaria fazendo esse voto de defesa fosse qualquer um contra o Bolsonaro. Eu estaria fazendo esse voto de defesa fosse o Alckmin, fosse a Marina, fosse o Ciro, fosse a Simone, fosse qualquer um, eu estaria fazendo esse voto aqui, tipo, como seria importante e tal. Mas eu acho que o Lula não é uma opção ruim, não. Né? Entre Lula e todas as outras pessoas que eu falei, eu acho que, visto que a gente já viveu e visto que a gente está vivendo agora, eu acho que é uma opção bem viável, e eu espero que a gente consiga sair desse lugar tenebroso, onde a gente fica com medo de falar as coisas, com medo de ser atacado e agredido. Tá certo? Então, eu espero que o vídeo tenha ajudado você a sanar as suas dúvidas, eu espero que ele tenha ajudado você a tomar uma decisão. E se você já tem a sua decisão tomada, se você já está nessa luta com a gente,
eu espero que ele ajude você a convencer outras pessoas. Coloca esse vídeo aí nas redes, coloca nos grupos de WhatsApp, enfim, todas as informações que a gente está trazendo aqui são informações que podem ser conferidas. Desconfie da onde você está recebendo a sua informação. Isso é uma coisa muito importante. Desconfia que nem a gente desconfia de golpe, desconfia quem é que está dizendo e o que a pessoa, na verdade, quer com aquilo que ela está dizendo para você, tá certo? Espero que a gente tenha ajudado de alguma maneira. E espero Conversem com os outros, por favor. Faça o que a gente está tentando fazer com Busquem vocês. conhecimento. Busquem conhecimento. Falando com vocês, né, que estão indecisos, né? Não estou querendo mudar a voz de ninguém. Eu acho que já quem definiu pelo outro lado, ela não está nem escolhendo, é quem ela é. Eu vou tentar. Quem sou eu para tentar mudar uma pessoa que pensa dessa forma, que o bolsonarista pensa, de raiz, entendeu? Não estou querendo mudar o voto. Mas, assim, vamos conversar com quem está na dúvida sobre o que vai fazer. Isso aí. Se tem dúvida, tem esperança, sabe? É uma longa jornada. A jornada não termina com o resultado da eleição, mas ela começa com o resultado da eleição. Então, vamos para o lado certo. E eu acho que nesse momento, mais do que tudo, pode estar fazendo um sol lindo, você querer ir à praia e tal, mas antes, se você quer que a democracia continue, vai lá e vota. Não se abstém, não. Se você não quer deixa continuar de tendo votar. praia, né? O Paulo Guedes já falou, inclusive, que quer privatizar a praia. Exatamente. O Student vai dar carona para a galera. É isso aí. Vou dar carona. Eu vou lá na Tijuca pegar uma carona para me levar até o Leblon para eu votar. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Espero poder contar aí com o apoio de vocês nessa luta do bem contra o mal. E a gente se vê na terça-feira que vem com alguma outra temática que eu não sei qual é. Valeu, galera. Até mais. Gostou? Se divertiu? Agora você pode ver vários outros vídeos dos 3 elementos. Porque tem vários. É só clicar.